Alright. Hello, hello, tudo bem? Bom dia, boa noite ou boa tarde? Good morning, good afternoon, or good night. I hope you're right. Ezequias Lourenço, com seu programa Você em Foco, Desenvolvendo Pessoas. São exatamente 20 horas e 13 minutos aqui em São Paulo, direto dos estúdios da NSTV. Estamos hoje com a programação com um tema muito bom. Este tema vai dar o que falar. Visão de futuro. E aí, você é capaz de prever certas coisas que vão acontecer? Hoje nós vamos discutir sobre isso. Afinal, o nosso programa, ele baseia-se no conhecimento e usa conhecimento em suas diversas roupagens como ferramentas para aprimorar você enquanto pessoa. A nossa obra de hoje é a obra 20.000 Léguas Submarinas, do francês Jules Verne. Yes, very good. A very good book. Um livro muito bom. Iremos também fazer um paralelo com as Sagradas Escrituras, porque este nosso bate-papo tem a intenção de trazer uma visão de mundo sob uma perspectiva cristã. Você pode concordar ou não, mas pode deixar aqui a sua opinião. Clique aí no sininho, curta e também se inscreva em nosso canal, ok? Vai ter muitas surpresas com o nosso projeto Você em Foco. Afinal, estamos aqui para ajudar você, para desenvolver pessoas. Daqui a pouco nós vamos de música. E depois da música nós vamos aqui fazer uma leitura do exemplar das Sagradas Escrituras. Compartilha aí com seu amigo, compartilha aí com a sua amiga. Mostra para aquela pessoa aí que gosta de conhecimento, que gosta de se desenvolver enquanto pessoa, porque afinal nós não somos hoje aquilo que fomos ontem e não seremos amanhã, porque o mundo está em transformação. The world is transforming, is getting changed every time. O mundo está transformando-se e está mudando todo o tempo. Alright? Muito bem? Nós vamos aqui fazer uma leitura do exemplar das Sagradas Escrituras. Eu estou aqui com ela. Quero abrir com você no livro de Revelação, ou livro de Apocalipse, a depender da sua tradução. Capítulo 4, vamos ler uns 2 primeiros versículos, tá ok? Rapidinho, vamos direto ao assunto. Depois dessas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: Sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas depois destas, as coisas que ainda vão acontecer. E logo fui arrebatado no espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E aí a visão, a revelação que João tem, dá continuidade. E nós sabemos que são 22 capítulos de revelações de coisas catastróficas, tremendas, ou como diz um amigo meu, fenomenológicas, que iriam acontecer. Coisas que iriam mudar o curso da natureza, o curso da vida humana. Coisas que, a julgar pelo teórico, pelo estudante das Sagradas Escrituras, elas estariam acontecendo, ou a maior parte delas, pelo menos uma parte considerável, já teria acontecido. E para outros teóricos, ainda nem começou o que aqui está escrito nesse livro. Mas sem entrar no mérito da questão, que tecnicamente as pessoas chamam de pré-tribulacionistas, mid-tribulacionistas ou pós-tribulacionistas, porque será um período de muita dificuldade, de muita tristeza, de muita morte para a humanidade, e é chamado de tribulação. Mas independente disso, o importante é que João viu. Quem foi João? João foi um dos discípulos do mestre Yoshua, do mestre Jesus, e diga-se de passagem, o único que não foi assassinado. Colocaram-no até mesmo como um castigo dentro de um tacho de óleo, mas ele suportou, ele não morreu. Mas ele teve então essas visões das coisas que iriam acontecer. Depois ele morre naturalmente, numa ilha lá na Ásia, chamada Ilha de Patmos. Você pode pesquisar aí depois no Google e você vai descobrir que aquela ilha era uma ilha para onde eram desterrados os criminosos de alta periculosidade.
João não era essa pessoa, mas ele, por conta do testemunho, da mensagem de Yahushua, de Jesus Cristo, ele era uma ameaça ideológica para o império, sobretudo o Império Romano, para os religiosos daquela época. Então era importante que ele saísse de cena, era importante que ele não ficasse em cena para não influenciar as pessoas com aquela nova doutrina, com aquela nova filosofia de vida, ou, a depender, você pode chamar de ideologia, que estava surgindo, que ameaçava a religião hebraica e também ameaçava o poder político de Roma. Né? Apenas contextualizando para você. Só que é uma coisa impressionante. Ele acaba vendo coisas que, se nós olharmos a história e fizermos um estudo histórico, vamos perceber que muitas coisas, ou pelo menos considerável parte delas, está acontecendo, ou por acontecer dão indícios de que outras coisas que também estão escritas neste livro vão acontecer. A grande pergunta é: pode um homem, uma mulher, um moço, uma moça, comum como eu e você, prever o que vai acontecer séculos depois, anos depois? Essa é uma grande pergunta. As Sagradas Escrituras nos dizem que o Espírito substituto de Yahushua, porque ele não está fisicamente mais entre nós, mas ele disse que deixaria um Espírito Consolador, um Espírito que iria nos guiar, que iria nos orientar. Esse mesmo Espírito iria nos mostrar coisas que ainda iriam acontecer, nos dando sabedoria, nos guiando e fazendo-nos prever certas coisas. Será que o ser humano é capaz disso? E na história da humanidade, pessoas que não necessariamente professaram a fé cristã, a fé em Yahushua, a fé em Jesus, que segundo a doutrina cristã não teria o Espírito Santo. Como essas pessoas puderam prever coisas que hoje estão aí, como por exemplo a própria internet, a arma, também essa arma elétrica, né, em que você não mata a pessoa, mas você deixa desacordado, o próprio submarino e tantos outros acontecimentos ou coisas que viriam a acontecer. Na história nós temos nomes como Nostradamus. Na história nós temos nomes como, por exemplo, Júlio Verne, que é o escritor do qual falaremos um pouco mais. Vou pedir para o nosso técnico passar a imagem aí do nosso escritor famoso. Muito obrigado. Esse é o Nani. Nani, gente boa. Deixa eu ficar aqui do ladinho, Nani, porque aí eu possa ser visualizado aí pelos nossos telespectadores. Você está vendo aí uma imagem deste homem que morre aos 77 anos e nunca saiu da França. Pelo menos quando se estuda a sua biografia. Talvez o máximo que foi algum outro país ali da Europa, mas nunca saiu da França. Júlio Verne, filho de um advogado que morava na encosta marítima, passou toda a sua infância na encosta marítima, vendo embarcações ancorarem, embarcações zarparem, e o único dia que ele tentou fugir, porque estava enamorado por sua prima, o pai descobriu o esquema dele e deu-lhe uma bronca e disse: você quer conhecer o mundo? Porque ele queria viajar, ele tinha esse desejo, ele via muitos marinheiros indo, voltando, capitães falando das experiências do mar, ele é um menino novo. O pai fala: olha, a única coisa que você vai poder, a única forma que você vai poder viajar é com a sua imaginação. E o pai manda ele para a capital, Paris, estudar direito. Ele estuda, o pai banca ele, o pai era advogado, queria que ele se tornasse advogado também. Mas ele começa
a ter dentro de si, desde pequeno, né, uma vontade muito grande em conhecer o mundo. E ele se via impossibilitado por tantas circunstâncias. Ele acaba desenvolvendo a sua parte criativa, a sua parte imaginária. Tanto é que ele é considerado um dos pais da ficção científica, ou da ficção na questão voltada com base, né, em indícios científicos para os acontecimentos. É claro que, por ser ficção, é algo extrapolado, é algo em que há exageros, até porque é uma obra literária. E ele passa a escrever. Mas o interessante é que as suas escritas não eram aleatórias, os seus escritos, as suas obras. Ele passou a fazer amizades com pessoas de diversas áreas do conhecimento. E com o projeto de vida que ele tinha de escrever, de encantar as pessoas, ele passa a fazer pesquisas minuciosas, a ponto de precisar sobre matemática, sobre condições meteorológicas, sobre a física, sobre a questão também da biologia. E ele traz este conhecimento científico de fato, porque ele ia direto às fontes, nas suas obras, ou numa roupagem de ficção, ou ficcional. E aí ele começa a escrever algumas obras. Ele nasce em fevereiro de 1828 e ele morre em março de 1905, aos 77 anos. E a história diz que ele morre com um dos seus livros. Ele manda pedir, ele deita, coloca no peito, fecha os olhos e morre. Tem uma série de situações na sua vida que não dá tempo de falar aqui. Eu vou pedir para o nosso técnico, por favor, Nani. Eu não vou dizer o seu nome para os nossos telespectadores, não. Por agora a gente vai conhecer você apenas como Nani. Ok? Senão vai ficar feio, né? Mas Nani é gente boa. Então, você está vendo aí ele escreveu muitos livros. Ele escreveu cerca de 3 livros por ano. Escreveu muitas obras. Mais de 60 obras, né? Muito mais do que Agatha Christie, que ela escreveu 60 obras, né? E também era uma escritora ficcional, e nós falamos aí na última programação. Ele escreveu Viagem ao Centro da Terra, A Volta ao Mundo em 80 Dias e 20 Mil Léguas Submarinas. Interessante que esse 20 Mil Léguas Submarinas surgiu após um elogio que uma escritora francesa fez às suas obras. Ela já tinha lido a Viagem ao Centro da Terra, A Volta ao Mundo em 80 Dias, da Terra à Lua, outra obra também, que ele tem várias obras. E ela falou: gostei muito do seu trabalho, parabéns, agora só falta você fazer um livro de viagens submarinas. E aquilo ficou na mente dele. Tanto é que, segundo os críticos, este 20 Mil Léguas Submarinas é o melhor livro, o livro que realmente consagrou Júlio Verne. Muito bem, eu recomendo a você que leia esse livro. E aí, será que nós, seres humanos, meros mortais, podemos vaticinar ou profetizar, podemos visualizar, prever as coisas que ainda vão acontecer? Uma perguntinha para você: você tem visão de futuro? Pois é, vamos tentar descobrir isso hoje, né? Vou falar agora um pouco sobre a principal obra dele. Deixa eu tomar um pouco d'água aqui e mandar um abraço aos nossos telespectadores. Mandar um abraço aqui para Sumara Naliato, para Patrícia Santana, para Ana Cláudia, para Denise Lima. E tem mais pessoas aqui que o nosso técnico já está fazendo aqui a rolagem da tela. Não dá tempo de falar o nome de todos, mas a gente vai curtindo depois que terminar a programação e a gente vai interagindo. E se eu não interagir com você agora, um outro momento eu também vou interagir com você, ok? Vamos lá então ao próximo slide. O slide que você vai ver aí logo após vai ser o slide. Vou aqui mandar outro abraço aqui também para Ana Cláudia Figueira, para Denise Lima, e tem mais nome aqui. Deus abençoe vocês. Olha aí o livro 20 Mil Léguas Submarinas. Vou fazer um pequeno resumo desse livro.
Um homem estava cansado de viver em sociedade e ele resolve, ele tinha dinheiro, tinha condições, ele era engenheiro, muito inteligente, muitos contatos, muitas conexões, ele resolve criar uma embarcação. Ele compra peças de vários países, manda importar, contrata lá pessoas, treina aquelas pessoas e eles vão para o fundo do mar. Lembra-se que naquela época o homem não ia muito ao fundo do mar e também não ia muito longe, porque não existia embarcação para aquilo. O único meio de transporte que ia por baixo ou no fundo do mar era algo como o submarino hoje, mas com cabos elétricos, não ia muito longe. E nesta obra, Júlio Verne, ele faz aí uma previsão do que iria acontecer. Um grande pesquisador, chamado Ronan, professor, naturalista, é convidado pelo governo daquela época a fazer uma pesquisa sobre uma criatura que estava aterrorizando os mares naquela região. E ele, com todo o aparato do governo, tem um ajudante chamado Conselho, que nome estranho, né? Um substantivo, né? Conselho, substantivo comum abstrato. Mas eles pegam aquela fragata, que é um tipo de embarcação, e começam a perseguir aquela criatura, começa a cercá-la. E aquela criatura andando pelo mar, às vezes ela subia porque ela estava por baixo, eles conseguiam detectá-la onde ela estava. Chega uma hora que eles começam a atirar com canhão e nada afundava, nem sequer arranhava aquela embarcação. Me faz lembrar do Leviatã, né? Cujo o patriarca, né? O livro do patriarca Jó fala sobre o Leviatã, que nem as grandes flechas poderiam ferir, porque ele estava revestido de uma couraça. Muito bem. Só que de repente, aquela criatura começa a revidar e a fragata, onde está o Ronan, o naturalista, vem a pique e ele fica esperando ajuda que não vem. Para encurtar a história, a Ronan acaba conhecendo o capitão Nemo, o capitão daquela embarcação, conhece todo o interior daquela embarcação e descobre que ela parece um aquário subterrâneo, submarino. Entrando dentro do aquário, ou daquele submarino, que vem a descobrir que é um submarino, ele começa a ver grandes peixes passando ao redor, porque era como se fosse um vidro, ele podia ver de dentro para fora. Grandes e diferentes formas de vidas, grandes peixes, e era um lugar muito amplo. Ele faz uma amizade muito grande com aquele homem, Nemo, e passa a fazer descobertas incríveis no fundo do mar. Essas descobertas, nesta ficção, acabam tornando-se realidade, como por exemplo, exploração de aquelas embarcações naufragadas, por exemplo. Muitos anos depois, os homens hoje fazem, como por exemplo o Titanic, foi totalmente explorado os seus segredos após a sua embarcação. Esporte como scuba diving, tantas outras coisas, como por exemplo a arma de choque. O Júlio Verne, nas suas obras também, ele previu a internet, o telejornal, olha que tanta coisa. Também a comunicação via tela, né? Faz nos lembrar um pouco George Orwell, 1824, né? Enfim, 1848, melhor dizendo, desculpem. Enfim, este homem, Júlio Verne, teve uma visão além do seu tempo. Fica aí essa dica para que você possa ler melhor, conhecer mais detalhes sobre esta obra. Não dá tempo de falar de tudo aqui, mas eu quero fazer algumas reflexões sobre isso. Gente, vamos lá. 3 tópicos rapidinhos aqui, para que você possa pensar um pouco
comigo aí sobre a visão de futuro. Muitas pessoas vivem de maneira muito com cabresto, né? Com o pensamento apenas dentro de uma caixa, né? Elas não conseguem ter uma visão ampla da vida, uma visão ampla de futuro, ou não conseguem prever algumas coisas. Eu não estou falando aqui de questões espirituais, estou falando aqui na questão geral, a vida, a condução da vida. Isso envolve projetos, isso envolve sonhos, isso envolve desejos de algo melhor, né? A grande pergunta, ou algumas perguntas que podem surgir aí é: quem é você, onde você mora, o que você tem, quais são os seus relacionamentos, onde você está, onde você quer chegar e como você quer chegar, o que você deve fazer, o que eu devo fazer para chegarmos lá. Na nossa vida é necessário termos projeto, é necessário nós pensarmos, é necessário nós articularmos, é necessário nós termos aí uma série de desenvolvimentos, né, de ações para que possamos alcançar, possamos mudar de nível, e precisamos fazer isso expandindo a nossa mente, né? Como dizia o pensador, né, e cientista Einstein, uma mente que pensa, né, ela já não é mais como era antes, ela se expande, né? Então, primeiro de tudo é você criar um projeto, né? Criar um projeto, procurar ver a viabilidade daquele projeto, se realmente ele pode ser colocado em prática. Depois você precisa ter aí parceiros, pessoas com as quais você possa contar, com ideias, às vezes com mão de obra, às vezes fornecendo alguma coisa. E isso aconteceu com Júlio Verne. Tinha um sonho de conhecer o mundo, mas não podia, né? O pai dele até falou assim: você é a vergonha da profissão, porque o pai queria que ele fosse advogado. Ele se forma, mas ele acaba não dando continuidade porque ele tinha um sonho, né? E ele correu atrás daquilo por mais dificuldade que ele tinha, mas ele não parou. Ele contou com pessoas versadas em diversas áreas, ele coletou informações. Então ele tinha um projeto de escrever livros, né? Ele começou a escrever folhetins e tal, e aquilo começou a chamar a atenção do público por causa do enredo, por causa da expectativa que criava. Tanto é que pessoas achavam que ele era o viajante que fazia essas anotações. E chegavam a perguntar: você esteve em tal lugar? Não, mas as pessoas, ao lerem a sua obra, se sentiam naquele lugar. Por quê? Porque um dia ele sentiu a necessidade de colocar no papel o seu projeto e trazer a lume, trazer a luz, torná-lo realidade. Então eu quero dar aqui 3 tópicos importantes. Primeira coisa, para você tornar o seu projeto realidade, você precisa basear em pesquisas. Você precisa pesquisar a área em que você atua, a área em que você queira atuar, as pessoas que já trabalham, que já desenvolvem esse projeto. Se é um projeto inusitado que nunca alguém desenvolveu, procurar entender os desdobramentos e as consequências. Você precisa se basear primeiro. Queira ou não, você precisa ter uma visão ampla. Primeiro, ciência. Faça uma análise da ciência voltada para aquela área. Se tem a ver com pessoas, necessariamente, né? Tudo tem a ver com pessoas, mas se tiver a ver com pessoas de forma mais subjetiva, mais centralizada, ou centrada, você precisa entender um pouco da psicologia humana. É uma ciência do comportamento humano. Você precisa estudar um pouco, ouvir, assistir vídeos, conversar com especialistas, mas você tendo um projeto. No caso do Júlio Verne, ele pesquisou a matemática, ele pesquisou questões geográficas, ele previu, por exemplo, a partir de que lugar da Terra seria o melhor lugar
para se lançar um foguete à Lua. Isso aconteceu a partir lá da Flórida, no Cabo Canaveral. Então você percebe aí, é claro que ele previu com base na ciência, né? Ele popularizou isso, com certeza alguém alguém versado na área falou para ele. E ele usou daquela informação para poder enriquecer a sua obra ficcional. Pode não ser só na área da ciência, né? Você pode também pesquisar na área da religião. De repente você tem aí um projeto que envolva a religião, você precisa conhecer a história da religião, você precisa conhecer os elementos que implicam na fantasia religiosa ou na fé religiosa das pessoas, como você deve fazer, né, para poder alcançar o seu objetivo. Também você pode fazer uma pesquisa filosófica. Sim, por que não? Como que os cidadãos de outros países, de outras civilizações, em outros tempos na história, como os gregos, os egípcios, os romanos, e tantos outros povos, né, os hebreus, os povos do Oriente Médio, os filisteus, ali na Ásia, os chineses atualmente, como eles pensavam, como eles desenvolviam certas habilidades que tenham a ver com aquela sua visão de projeto. Mas para isso você precisa ter um projeto. E aí? Você se acha capaz de lançar algo inusitado que as pessoas não esperam e que faça um sucesso? Você se acha capaz de prever alguma coisa que ainda não aconteceu, mas que o bojo dos estudos que você faz vão te levar a prever essa situação? Isso você pode canalizar para toda e qualquer área da sua vida. Toda e qualquer área da sua vida. Isso é ter visão de futuro. Lançar-se sobre algo. Não necessariamente a pessoa tem lá um insight, tem lá uma visão, tem lá uma intuição para que as coisas venham a acontecer. Isso faz parte da realidade humana, sim. Acontece? Sim. Mas é necessário que eu e você, nos projetos de vida, possamos realmente expandir a nossa mente. Termos esse aparato e termos base sobre aquilo que estamos trabalhando. Afinal, tudo gira em torno de projetos. Nossa vida é um grande projeto. E aí, o que você está fazendo? Porque chega uma hora, para pensar um pouquinho, que a vida só comer, beber, dormir, trabalhar e não criar, não inventar, não se envolver em projetos, fica tão entediante, fica tão aguado, a gente fica até cego, a gente não consegue enxergar, só enxergamos dentro de uma caixa. Mas quando você resolve expandir a sua mente, quando você resolve expandir a sua visão, você começa a enxergar coisas, uma visão sistêmica, que poderão e certamente irão acontecer. Visão de futuro. Júlio Verne teve a sua visão de futuro, teve sucesso. Algumas pessoas demoraram um pouco, como o próprio Thomas Edison. Ele tentou por várias vezes, cerca de 99 vezes, desenvolver ou criar a lâmpada elétrica. E um homem chamado Napoleon Hill, um dia foi entrevistá-lo. E ele levou Napoleon Hill para dentro do escritório e mostrou tantas pesquisas, tantos livros, tantas anotações que não deram certo. Tantos projetos falidos. Ele mostrou aqui todas as vezes
que um projeto meu falia, eu descobria que aquela não era a forma de se inventar uma lâmpada. Mas ele não desistiu. Ele continuou e inventou a lâmpada elétrica, que hoje beneficia a mim, a você, a nós aqui nesse estúdio maravilhoso. Então, e aí? Algumas pessoas demoram um pouco. Outras pessoas já dão, não vou dizer sorte, mas já têm a oportunidade de o seu projeto decolar de uma forma mais rápida. Mas o importante é você ter visão de futuro e nunca desistir. Se não dá de um jeito, vai dar de outro. O importante é não desistir. João, fechando aqui o nosso raciocínio, com base nas escrituras que nós lemos, ele andou com o mestre, ouviu do mestre, não desistiu do mestre, não negou o mestre, e ele teve o privilégio de ter visões de futuro, já velho. Ele sabia que não era para ele, mas ele teve o regozijo, a alegria de ver coisas que iriam acontecer. Ele não viu só catástrofe, ele não viu só coisas de pesar para o ser humano, mas ele também viu uma linda cidade. Ele viu ruas como que de ouro, ele viu calçadas de pedras preciosas, ele viu pessoas do mundo inteiro reunidas em festa, vivendo eternamente. Ele viu uma nova ordem mundial para todas as coisas. Ele viu também o fim do sofrimento humano. Ele foi além. Foi-lhe dado esse privilégio porque ele não desistiu. Porque ele continuou com o seu projeto de seguir ao Mestre Yahushua, de seguir ao Mestre Jesus. E você, independente da sua fé, independente da sua religião, ou independente do projeto que você tem, você precisa tentar, continuar tentando e seguir em frente. Como eu sempre digo, vamos em frente. Na próxima programação nós voltaremos com outro tema, mas voltaremos com convidados, com uma palestra. Afinal, você é o foco. Você em foco. Estamos aqui para desenvolver pessoas. Um grande abraço.